Olá, sejam bem-vindos. Ai, a adolescência, né? Nós já passamos por ela. Então, como nós já falamos aqui em outros módulos, a adolescência é uma fase de crise. Essa fase de crise, ela é vivenciada de diversas maneiras, mas tem vários fatores comuns a todos os adolescentes, né? É uma fase de crise porque é onde o adolescente começa a se questionar sobre algumas coisas que tinham como crenças, como regras, né, como princípios. É uma fase de crise porque o adolescente modifica demais o corpo físico e não consegue se preparar a tempo para isso. Ele não se reconhece, ele se olha no espelho, se acha estranho. A voz, né, quando é um menino, fica estranha, né, o cabelo, enfim, emocionalmente. Existem também hormônios, né, que a cada dia o adolescente acorda de um jeito. Um dia ele acorda mais preguiçoso, outro dia ele tá agitado, outro dia ele tá afetuoso, amoroso, outro dia ele tá com raiva. Não é fácil estar na pele dos adolescentes. Porém, nós, como pais, educadores, profissionais da área, precisamos conhecer essa fase, saber que ela é uma fase transitória, né, e muito importante na vida de cada um dos nossos adolescentes. É a fase onde eles vão ter que lidar com determinados aspectos que vão levar para o resto da vida essas lições. Lidar consigo mesmo, com o autoconhecimento, com o desenvolvimento da autoestima, né, com a questão das relações de amizade, as interações sociais, relações amorosas. Olha a quantidade de coisa que acontece ao mesmo tempo nessa fase. Tem também as questões escolares que se modificam nesse momento onde o adolescente transita, né, de um formato de ensino para um formato muito mais exigente. Precisamos entender que todas essas mudanças acabam trazendo, né, para este adolescente um pouco de ansiedade, ou às vezes muita ansiedade, né? Acaba trazendo também inseguranças, acaba trazendo também emoções que ele não consegue lidar. E todos esses aspectos ele precisa vivenciar. Não somos nós que devemos ajudá-lo a pular essas etapas, não somos nós que devemos fazer com que este adolescente não consiga vivenciar tudo isso, de forma às vezes até dolorosa, né? Porque é importante ele passar por todos esses momentos de autoconhecimento, de autopercepção, às vezes de rejeição, às vezes de tentar expor as suas emoções e não conseguir, né? Enfim, sendo assim, existe um aspecto dentro da adolescência que inicia na fase infantil, né? Desde, na verdade, a tenra infância mesmo, 3, 4, 5 aninhos, onde a sexualidade ela começa a ser, né, explorada de forma, claro, inconsciente pela criança, mas é muito claro ver que nessa fase a criança acaba explorando as partes do corpo, do seu corpo, do corpo do amiguinho. Ele começa a perceber algumas diferenças, começa a ter curiosidade por algumas questões que vivencia, que escuta, né? Mas é na pré-adolescência onde ele vai enfrentar e tentar lidar com a sua sexualidade. Importante demais, entre a fase infantil e a fase da pré-adolescência, a gente lidar com esses aspectos, termos, conversas, situações de forma mais clara possível com a nossa criança, porém com muito cuidado, muito respeito. Sexualidade não deve ser um tabu, né, em conversas, mas também ela não deve ser banalizada, ela não deve ser um motivo de piada, um motivo da criança se sentir intimidada ou até envergonhada, né, quando é pega às vezes querendo ou saber ou explorar algum aspecto do seu corpo, da sexualidade. E o adolescente, ele vai com certeza trazer essa impressão que foi passada pelos pais, pelos familiares lá de trás. Se isso foi tratado com naturalidade, se isso foi tratado com respeito,
né? Mostrando para o adolescente que é um aspecto normal da vida, né? Que cada um tem a sua característica pessoal relacionada à sexualidade, a característica corporal, física e emocional relacionada à sexualidade, mas todos nós passamos por isso. E se o adolescente na infância teve abertura e ao acolhimento das suas dúvidas, né, das suas inseguranças em relação a isso, na adolescência ele vai procurar também na família, no meio familiar, resolver essas questões. Ele vai ter a tranquilidade de poder passar um pouquinho mais das suas dúvidas, ele vai ter a tranquilidade de poder tirar, né, um pouco da angústia, que às vezes é vivenciada por todas essas mudanças, né, por questões de desejo, por questões de curiosidade. O que nós não podemos ignorar que a sexualidade ela é vivenciada na atualidade de uma forma muito diferente da época em que nós vivenciamos isso. Essa transformação ela aconteceu de forma muito rápida em função da internet. E aí nós temos vários fatores que influenciam isso. Estímulos, né, muito precocemente apresentados a crianças, sem filtro pelos pais em relação à censura, lugares, né, onde as crianças agora têm acesso e que acabam participando de conversas ou de enfim, de situações em que ela está exposta àquilo que ela ainda não consegue entender, né, e vivenciar em relação à sexualidade. E também nós temos outros aspectos que esses estímulos, eles causam curiosidade. O que acontece e que a gente tem que estar atento é a questão também de que nas mídias sociais se prega um modelo, né, tanto de beleza quanto de rotinas de vestuário, rotinas de questões que já são para adultos e que acabam fazendo que o adolescente viva através das mídias sociais precocemente alguns hábitos, né? O que para ele não foi preparado para lidar com isso, porém é claro que ele sendo estimulado, ele vai passar a desejar. Nós temos que tomar cuidado que isso às vezes se desenvolve já lá na infância. É um erotismo precoce, né? É algo que se a gente conseguir estar perto, se a gente acolher, né, de forma tranquila, nós vamos conseguir conduzir essa nossa criança, este adolescente, para uma sexualidade normal. O que é o normal dentro da sexualidade, né? O que é saudável, o que faz bem, o que deixa ele tranquilo. O que não é normal é quando essas questões trazem angústia, trazem sofrimento demais, trazem muitas dúvidas, onde o adolescente acaba, às vezes, se autopunindo por não entender certas coisas, por não se sentir acolhido, ele próprio não se entender, acaba se autopunindo através mesmo de ferimentos, né, que o adolescente se provoca, e isso a gente tem vivenciado muito em consultório, né, mais em meninas do que em meninos, que é a experiência que eu tenho em consultório. O que acontece é que chega lá perto, entre os 11 e 12 anos, a menina passa por algumas transformações que não a agradam. E, por outro lado, ela recebe imagens da mídia de meninas talvez um pouco mais maduras, um pouco mais velhas, com um corpo mais bonito, com um corpo já mais definido, um corpo mais feminino, o que ainda ela não conseguiu atingir. Ela se estranha, ela não gosta do corpo que tem, ela ainda não sabe como utilizar um sutiã, e são várias vivências acontecendo, né, ao mesmo tempo. E aí, por não se aceitar, ela acha que ela precisa tomar uma decisão de negação em relação a si própria. E aí entra um pouco uma confusão entre orientação sexual, né, e escolha sexual nessa fase. Nós temos vivenciado muito isso em consultório, onde a menina não se sente confortável, não se sente bonita, e em função disso evita, né,
estar em grupos, evita os encontros entre amigos e sociais, porque ela tenta evitar uma rejeição, ela tenta evitar uma crítica, por ter uma autocrítica nessa fase muito forte, procurando estar mais reclusa, procurando estar mais entre meninas da mesma idade, o que confunde um pouco e torna mais acessível e mais fácil o sentimento, às vezes homoafetivo, com uma outra amiga que está vivenciando também a mesma transição, né? A mesma fase, às vezes, de autocrítica, de isolamento. Então, é mais fácil se relacionar emocionalmente, amorosamente com alguém que não vai te exigir, né, um perfil feminino, como ela acha que de repente os meninos vão exigir isso dela, né? Ela também vai se sentir mais confortável de estar com alguém do mesmo gênero, né? Por não precisar cumprir essa exigência, né, da beleza, algo que ela mesma se impõe à menina. E aí, neste momento, nós precisamos buscar um acolhimento profissional, um acompanhamento, né, de um psicólogo, para que, tanto para o adolescente e para os familiares, que acabam não entendendo essa escolha, essa orientação, né, homoafetiva desta pré-adolescente ou deste pré-adolescente, e acaba, sim, transformando isso numa angústia, né, num trauma, às vezes, que é levado realmente para a vida adulta e acaba criando obstáculos, acaba criando sentimentos negativos sobre si mesmo para o resto da vida. São crenças negativas e limitantes. Então, precisamos acolher e entender muito bem essas dificuldades da adolescência relacionadas à sexualidade, mas que também são criadas diferentemente da fase que nós vivemos há pouco tempo atrás, porque esses estímulos estão fortemente, né, vindo para esses nossos adolescentes através das mídias. Essas interferências, né, podemos chamar assim, vindas de fora, que pode ser mídias sociais, pode ser filmes, séries, livros, né, devem ser muito bem acompanhadas por nós, familiares, né, e profissionais, professores, enfim, nós cuidadores desses pré-adolescentes. Precisamos entender o conteúdo que chega, né, através desses canais, inclusive discutir com eles o que eles pensam sobre o assunto, ouvir com bastante respeito, sem crítica, sem um julgamento, porque é o julgamento que vai fazer com que as portas se fechem para que os nossos adolescentes nos procurem quando tiverem dúvidas, quando tiverem angústias. Falei um pouquinho sobre o que acontece às vezes, né, na atualidade, desses últimos 3, 4 anos de atendimento com meninas entre 11, 12 e 13 anos. E vou falar um pouquinho também nessa fase o que tem acontecido na atualidade com os meninos. Eles têm vivenciado também um pouco de transformação e de experiência da sua sexualidade um pouco diferente de uma geração mais antiga. O que é que tem de diferente, né? O que tem de diferente é que, por se relacionarem muito virtualmente, esse contato presencial, né, que acaba surtindo o desenvolvimento da sexualidade, ele é transportado por mensagens, por chamadas de vídeo. Então, os relacionamentos nessa fase, ou de amizade ou até amorosos, acabam sendo vivenciados pelos meninos de forma mais virtual. E isso tem causado, né, um pouquinho de, lá na frente, de falta de segurança e de timidez para esse pré-adolescente partir realmente para um encontro presencial, né, ou um relacionamento amoroso,
eles se sentem um pouco intimidados, porque através de mensagens, falar, mandar áudio, vídeo, às vezes se torna um hábito tão forte que quando passa para o presencial, esse pré-adolescente fica muito inseguro, né? O pré-adolescente menino. Então é uma particularidade que também vem sendo percebida através dos atendimentos em consultório, né? O que talvez precocemente acontecia ou acontece pelas mídias, mas também traz um retrocesso de segurança, né, desse adolescente estar presencialmente se relacionando amorosamente. O que nós precisamos também buscar é entender que quando que esse adolescente vai estar pronto? Quando que nós vamos estar prontos, né? Nós nunca estamos prontos, nós sempre precisamos lidar, né, com aspectos difíceis, com aspectos que nos deixam às vezes sem resposta em relação à nossa sexualidade. Mas é na adolescência onde a maior parte das suas escolhas, das suas conexões ou até daquilo que vai determinar várias questões da sua vida acontece, né? Não que lá na frente não existam mudanças, não existam novas descobertas, não existam novas escolhas. Mas é sim nessa fase, pré-adolescente e adolescência, que a maior parte da nossa personalidade, vamos dizer assim, em relação à sexualidade se define. Bom, para encerrar o nosso módulo sobre a sexualidade na adolescência, eu não posso deixar de falar de um assunto complicado, um assunto complexo, mas muito importante, que não pode virar um tabu, né, para nós dentro de nossos lares, com os nossos filhos, nossos adolescentes e nem para as nossas crianças, que é o abuso sexual, a violência sexual. Nós precisamos conversar com as nossas crianças num linguajar, é claro, escolhido e adaptado para a etapa de vida, né, que essa criança está, que esse adolescente está, mas falar do corpo, né, explicar as partes do corpo para essa criança, explicar que existem tipos diferentes de cuidado do corpo, quais as pessoas que podem então ter o contato com essas partes do corpo e quais as que não podem. A gente pode deixar claro para a criança que se de alguma forma alguém machucar ela fisicamente, que ela tem que correr imediatamente, né, para os pais, os professores e contar, né, essa violência, por mais que ela não entenda, ela vai sentir que aquele não foi um toque saudável, que de alguma forma criou talvez dor ou talvez constrangimento nessa criança. Então a gente precisa conversar com eles para que eles entendam que isso existe no mundo. Talvez eles não vão entender completamente, com certeza, mas se um dia vier a acontecer algo parecido com eles, eles vão lembrar dessa nossa conversa e vão imediatamente, né, buscar trazer o assunto e não esconder. E não se sentir sem entendimento, frustrados, angustiados, como se eles fossem culpados e causadores de uma coisa que nunca foi conversado. Esta é a questão. Quando isso nunca é conversado dentro de casa e acaba acontecendo com uma criança, pelo fato de ela nunca ter ouvido, ela nunca ter tido nenhuma informação sobre isso, ela se sente culpada pelo que aconteceu. E aí ela esconde, o que facilita, né, para o abusador permanecer e continuar com a violência. Então, precisamos sim conversar e depois manter essa conversa durante todas as etapas de transformação e desenvolvimento das nossas crianças até a adolescência, porque eles vão vir nos questionar. Cada etapa tem a sua curiosidade, cada etapa tem a sua dúvida, eles virão nos perguntar e nesse momento a gente aproveita e responde da melhor maneira possível, né, sem grandes estímulos a este assunto, mas também sem grandes tabus, né, sobre ele, para que a criança se sinta confortável em perguntar, para que a criança também não se sinta estimulada a buscar mais conhecimento. Então, é um equilíbrio que cada pai vai ter que ponderar e ter, né, sobre o seu filho, sobre a educação dada.
Não existe uma regra? Não existe uma regra. Mas tendo dificuldade, nós encontramos ótimos materiais que vão nos ajudar. Inclusive, vou deixar para vocês aqui na plataforma links de filmes direcionados para evitar, né, o abuso sexual, filmes com um linguajar bem infantil e filmes também relacionados a esse mesmo tema para adolescentes. Então a gente pode se utilizar sim de todo esse material para que a gente consiga explicar melhor para a criança, para que a gente consiga explicar melhor para o adolescente, para que ele consiga entender que o corpo é uma forma sim de ter carinho, é uma forma sim de ter afetividade, mas que também existe uma forma de violência física e sexual, né? E como que ela se dá. Precisamos alertar os nossos filhos, os nossos adolescentes, sobre este tema. Existe um canal que se chama Disque 100, ele é gratuito. Se um pai, um professor ou um cuidador não sabe como lidar com uma situação já de abuso ou já de violência, né, sexual, e não sabe como procurar ajuda, como fazer a denúncia, pode ligar para o Disque 100, é um canal gratuito e não necessariamente precisa ser identificado, né, a pessoa que está ligando. Então, também deixo a sugestão do Conselho Tutelar em cada cidade, que é um conselho constituído por pessoas preparadas para lidar com essas questões, né? E também os profissionais de psicologia que podem te acompanhar na prevenção, né? E também no tratamento de alguns traumas relacionados a isso nessa fase de vida. Agradeço a vocês e nos encontramos na próxima aula.